O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simeão e André. A sogra de Simeão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois de pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simeão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Prezados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, qual é o sentido do sofrimento? Nós sabemos que em nossa vida temos muitos sofrimentos, não é, gente? Muitas doenças, né? Muitos tipos de doenças, câncer, né? Tantas outras maneiras de doenças, né? As pessoas sofrem. E também, né, no mundo inteiro nós podemos olhar tantos tipos de sofrimento, guerras, violências, perseguições, injustiças, né, e aí, né, muita gente passando necessidades, fome, né, e assim, né, qual é o sentido desses sofrimentos das pessoas? Será que Deus quer sofrimento das pessoas? Né? Deus não quer sofrimento das pessoas, né, gente, né? Projeto de Deus é projeto de vida, projeto de felicidade, projeto de vida sem fim, né? Então, né, nós podemos olhar, então, muitas vezes nós ficamos, né, quando passamos algumas situações em nossa vida, né, brigas, conflitos, injustiças, maldades, fofocas, assim por diante, nós passamos em nossa vida, somos, né, amargurados muitas vezes, e muitas vezes questionamos Deus também em nossa vida. Por que tudo está acontecendo em minha vida? Parece que Deus está ausente na minha vida. Parece que, né, Deus é indiferente em minha vida. Né? Cadê esse Deus? Né? Nós falamos tanto sobre amor, paz, fraternidade. E assim, muitas vezes nós denunciamos a nossa fé. Não é verdade assim? Né? E aí, né, muitas vezes, né, aceitamos falsas, né, coisas do mundo, né, e aí vai indo assim, né, lista enorme, né, desse mundo, né, gente. Né, e assim, então, se olhar sofrimentos que nós passamos, né, não é que Deus quer. Deus quer bem de todas as pessoas. Jesus falou que eu vim para que todos tenham vida, vida em abundância, né, gente, né? Hoje, leituras de hoje nós traz também, primeira leitura aí no Evangelho, fala sobre sofrimento. Evangelho de hoje nós acabamos de, né, São Marcos,
Jesus hoje vai para a casa de sogra de Simeão. E a sogra de Simeão estava com febre. E então, né, febre significa, ou qualquer doença, né, podemos dizer para os judeus, era considerado, né, um tipo de demônio ou um castigo de Deus. Ele pecou, né, antepassados pecaram, agora esse é castigo de Deus agora está sofrendo por causa desse pecado. Né, mas né, Jesus, né, não olha nesse sentido, né? Jesus, né, olha ainda maior, mostra a glória de Deus. E o outro lado também, né, Jesus, né, quer mostrar também a pessoa humana mais importante, né? A pessoa, né, humana, sua dignidade ainda mais importante. Então, assim, né, Jesus entra na casa de sogra de Simeão, ela estava com febre e, né, e Jesus aproximou, segurou na mão dela e ajudou a levantar-se, né? E então, né, ajudou a levantar-se, né? Também um sinônimo de, né, uma ressurreição, né, de Jesus, né? E aí, né, outro lado, né, Jesus aproxima pessoas, né, de cada vez mais, né, mais perto de pessoas que querem conviver também. E então, né, nós podemos olhar também, Jesus começa a sua missão libertadora. Semana passada nós olhamos, Jesus estava lá na sinagoga. Então, na sinagoga, Jesus então, né, prega, né, palavra de Deus e ainda mais, né, o que acontece lá, cura de um homem possuído por, né, espírito mau. Né, e então, né, Jesus, né, curou, né, e então o espírito mau saiu dele. Né, e então, assim, reintegrar essa pessoa na comunidade e então convívio social. Então, né, agora, então, né, Jesus, hoje nós podemos olhar, vai na casa de Simeão, sogra de Simeão, ali que acontece esse milagre. Né, milagre diz, né, Jesus cura, né, de febre de uma pessoa, né, a sogra de Simeão, né, não tem nome aqui, né, então, né, quer dizer também, né, Jesus pode curar qualquer um de nós também, né, entenderam? Então isso aí. E aí então, né, nós podemos olhar que, né, quando, né, febre desaparece, ela logo levanta dali e começa a servi-lo, né, então ela começa a servir. Então né, serviço da mesa, né? Serviço da vida, também quer dizer também servir, também nutrir a vida, atrair a vida para outra pessoa, outra vida também. Então assim, né, ela, né, assim que, né, desapareceu a sua sua febre, né? Então, né, seu febre, então assim que desapareceu febre. E então o que acontece? Ela começou a servir. Então, né, nós podemos olhar, muita gente assim, né, começou a reunir ao redor de Jesus. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças, expulsando muitos demônios e não deixava que os demônios falassem, né, quem ele era. E então ali, missão de Jesus, né, nós podemos olhar uma missão de libertação de todo o mal das pessoas. Então, missão de Jesus na igreja, na sinagoga, nosso contexto igreja, podemos dizer, né, também nas casas, e, né, logo em seguida nós podemos olhar, Jesus faz outros milagres nas ruas, para cá, para lá, todo lugar. Então, né, não tem um limite, né, área específica de missão. Missão em todos os lugares, na igreja, na casa e também nas ruas, né, gente, né? Por isso, né, nós sabemos também, Papa Francisco fala sempre o quê? A igreja em saída. Igreja em saída significa, né, saída, né, da igreja, né, ir ao encontro do irmão na casa, nas ruas e, né, pregar o evangelho, entenderam? Então, né, nós podemos olhar então Jesus, então, né, nos ensina também como realizar essa missão. E então, né, assim, Jesus ainda mais, né, meio desse todo, né, trabalho missionário, podemos dizer que ele faz, também tem tempo para rezar. Né, ele sempre reza, né, reúne com seu pai, né, pede força para ele nessa caminhada. E então ali ainda mais ele diz aí também,
lugar dele não é um só lugar, não, mas também deu ir pregar em outros lugares. Né? Então ele andava por toda a Galileia pregando em sinagogas e expulsando os demônios e fazendo bem para todas as pessoas. Entenderam? Então, né, nós podemos olhar então esse sofrimento, Jesus quer livrar, e então Jesus livrou de sofrimento de tantas pessoas, né, tantas doenças, né, então Jesus curou. E assim, né, nós podemos olhar também qual é a nossa missão também aqui na Terra. Com certeza nós podemos participar, né, no sofrimento das pessoas, né, dando apoio para eles, dando conforto para eles, né, muitas vezes uma palavra pode ser, né, dando, conforto, várias maneiras, né, assistindo nesses doentes, ajudando, né, colaborando as pessoas que têm essa necessidade. Então também essa é a nossa missão, né? Rezar não é suficiente, né? Também tem que, né, essa ação, né? Essa ação é fazer bem para todas as pessoas. Na primeira leitura de hoje, livro de Jó, né? Jó também passa muito sofrimento na sua vida, né? E aí, né? Jó, a história de Jó nós conhecemos. Né? A história de Jó, né? Ele, né, era muito rico, tinha muitas, né, coisas materiais na sua vida, né? E aí, né, agora, né, nessa situação que agora chega aí, né, ele está, né, passando muitas necessidades, dificuldades, sofrimentos na sua vida e decepção, tudo isso mais. Então ali, né, ele, né, parece que, às vezes, né, acha que é, né, tudo, né, perdido na sua vida, mas ele nunca, perdeu a sua fé, na sua esperança no Senhor, entenderam? Né? É clamor dele, né, clamor de sofrimento, sim, mas do outro lado, ele nunca abandonou a sua fé, ele sempre, né, sentiu, né, a presença do Senhor na sua vida, né? Então, né, quando aparecem sofrimentos, né, ele compara como, né, um escravo suspira pela sombra, né, como um, né, assalariado aguarda sua paga e tive por ganho meses de decepção, né, e assim por diante, né, muitos sofrimentos. E assim, então, né, todos esses sofrimentos que ele passou, ele nunca perdeu a fé. Ele tinha sempre na esperança do Senhor, né? E ele sentiu a presença do Senhor todo momento na sua vida, apesar de, né, esses sofrimentos. Será que nós também conseguimos falar isso ou dizer isso? Que é também no meio de tantos sofrimentos, tantos altos e baixos em nossa vida, é que nós possamos dizer também, Deus está presente na minha vida, né? E aí ainda mais aumentamos a nossa fé. Será que conseguimos fazer? Ou dizer isso em nossa vida, né? Muitas vezes quando nós passamos, né, dificuldades, pode ser em nosso casamento, pode ser, outros sofrimentos por causa de doenças na família, né, ou separações e aí, né, muitas injustiças que acontecem em nossa vida. Nesses momentos nós somos testados a nossa fé, né? E aí neste momento também que, devemos manifestar a nossa fé, nossa esperança no Senhor. Né? Devemos, né, acreditar que Deus está sempre conosco, Deus não abandona nunca, Deus faz presente na nossa vida. Né? Assim também Jesus veio e falou que eu vim para que todos tenham vida, vida em abundância. Então Deus quer o sofrimento de ninguém, Deus quer bem de todas as pessoas, né? Então, nós podemos olhar então, né, missão de Jesus, essa missão de libertação de todo tipo de mal. Entenderam? Então, início de, missão de Jesus Cristo no Evangelho de São Marcos, podemos olhar que, começa, dizendo que o reino de Deus está próximo, convertei-vos e credos no Evangelho, e assim começa a sua missão, e depois começa fazer muitos milagres, expulsando muitos demônios, e aí vários tipos de doenças Jesus cura. Então essa missão, de libertação de todo tipo de mal, e Jesus quer bem de todas as pessoas. Então nós somos então convidados também a ajudar muitas pessoas em nosso redor, em nossas famílias, em primeiro lugar, com certeza, para que, pessoas que estão sofrendo de alguma forma, pode ser doenças, outros sofrimentos físicas, espirituais, mentais ou emocionais, nós temos que
apoio e também acolher essas pessoas em nossa vida e dar, né, ainda mais dar sentido da vida dessas pessoas. Então nós podemos participar nesse sentido, que essas pessoas possam sentir bem, possam, né, enfrentar suas dificuldades, seus sofrimentos de uma maneira mais agradável. E na segunda leitura de hoje nós acabamos de ouvir, né, de São Paulo escreve à comunidade de Coríntios a importância de pregação do Evangelho, né? Paulo reconhece a sua missão evangelizadora. Então ele diz aí isso aí, né? Pregar o Evangelho não é para mim um motivo de glória, é antes de uma necessidade para mim, uma imposição, uma obrigação, né? Será que podemos dizer isso para cada um de nós, né? Né? Pregar o Evangelho, né, de uma maneira, né, diferente em nossas comunidades, né, gente, né, em nossas famílias, nossas pastorais e movimentos, né, ou, né, nas catequeses, que possamos dizer também, né, pregar o Evangelho não é um motivo de glória, mas uma imposição, uma obrigação, um dever de cada um de nós, não é assim? Ainda mais São Paulo diz aí, ai de mim se eu não pregar o Evangelho, né? Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Então ele exerce, né, a função de pregador, né? Não é iniciativa própria dele, mas a iniciativa vem de Deus. Então por isso ele não tem direito de, né, pedir salário, né? Salário, né, não tem para pedir direito, porque essa não é a iniciativa dele, mas a iniciativa de Deus. Então ele deve, né, cumprir essa missão, né? Então ele fala que ainda mais dizendo também em pregar o Evangelho oferecendo de graça sem usar os direitos que o Evangelho me dá. Então assim, né, ainda mais ele diz aí, com os fracos eu me fiz fraco para ganhar os fracos, e com todos eu me fiz tudo para certamente salvar alguns, né? E aí por causa do Evangelho eu faço tudo para ter parte nele, né? A palavra do, né, São Paulo hoje, nós escutamos, é muito bonito para nós também olhar a nossa caminhada de fé, de nossa missão aqui na Terra. Pregar, né, Evangelho não pode ser um motivo de glória, mas imposição, mas é uma obrigação. Participar na comunidade, celebrar a nossa fé na comunidade, não é um motivo de glória, mas é um motivo de também, né, de, né, celebrar a nossa fé e também nossa obrigação, nossa, né, uma imposição, podemos dizer, né, gente, né? Por isso, né, domingo é domingo do Senhor, nós sabemos, né? É um domingo, não pode faltar a Santa Missa, né, gente? Apesar de, né, isso, né, muitas vezes pessoas não conseguem entender a importância da Santa Missa na sua vida, né? Às vezes não consigo entender também como é que nós não podemos participar uma hora e meia na comunidade, celebrar a nossa fé, celebrar também o mistério pascal de Jesus e assim escutar a palavra do Senhor, ainda mais comungar corpo e sangue de Jesus Cristo. Então isso é motivo, né, para nós, né, motivo também, motivo de celebrar a nossa fé. E com certeza, né, quando nós participamos, né, isso faz bem para nós mesmos, né, gente, né? Isso deve, né, é outro motivo que nós, né, traz alegria. Então, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, então somos então convidados para pregar o Evangelho, assim como São Paulo. E no Salmo responsorial de hoje nós acabamos de ouvir também: louvai-o a Deus porque Ele é bom e conforta os corações. Deus é sempre bom e Ele conforta os nossos corações de todo tipo de aflição, todo tipo de sofrimento, todo tipo de angústia que nós passamos em nossa vida. Então, peçamos ao Senhor, né, para nos dar força e coragem no meio das lutas e tribulações que nós passamos em nossa vida e tantos outros sofrimentos que nós inventamos. Que Deus dê sua graça e força sempre para que nós, né,
sejamos fiéis ao projeto de Deus e realizamos a sua missão aqui na terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.